Olá, voltemos então ao nosso estudo da Nova China. Hoje vou ter no mínimo duas partes desse programa, que a primeira parte será o terceiro dos mais importantes documentos fundantes da Nova China, junto com a nomeação e a eleição de Xi Jinping como presidente e chairman da Comissão Militar Permanente, etc, etc, etc. Secretário-geral do partido, novamente voltou a ter todos aqueles cargos que Mao Zedong tinha, inclusive de forma mais honorária, porque ele não ocupava todos, mas honorária tinha. Xi Jinping ocupa todos. Ele é o secretário-geral do partido, ele comanda os congressos do partido, ele é o presidente do Estado chinês, presidente, a parte, vamos dizer, administrativa, que ele toma conta, e toma conta muito, muito detidamente. Não é como o Mao, que praticamente delegava muito mais e ficava fazendo discurso e aparecendo em passeatas assim, abanando com a mão, etc. No entanto, mantinha isso não significa que Mao Zedong não tivesse um controle absoluto e total sobre todo o partido e sobre todo o governo da República Popular. Mas esse terceiro documento fundante da Nova China é mais a respeito dos líderes do partido. Primeiro, os líderes devem manter contato permanente com as bases, com o povo. Ora, isso não deixa de ser uma segunda maneira de falar aquilo que Mao Zedong dizia já em 39, por aí, quando começou a possibilidade de haver a guerra pela tomada do poder, que acabaram em 49, tomando o poder. Ele dizia: o povo é a água, o guerrilheiro é o peixe. Peixe não vive fora d'água. Então é preciso o contato permanente dos revolucionários com o povo. Apesar disso, não é coronavírus, não. É espumante. Apesar disso, realmente, como nós veremos num outro programa, que hoje não vai dar tempo, a respeito de como os comunistas querem dominar o mundo, é um documento importantíssimo de 1958, mas vou falar depois. O Exército Popular de Libertação era ainda muito pequeno, muito fraco. Mas já então, exatamente por isso, tiveram que fazer a longa marcha, fugir para Yan'an, província de Shaanxi, e eles eram ainda muito fracos, mas desde então ele mantinha essa ideia que hoje está expressa nessa primeira recomendação aos líderes partidários: manter contato próximo com as bases, com o povo. 2. Reuniões e grandes eventos devem ser estritamente regulamentados e sua eficiência melhorada. Os membros do Birô Político não podem participar de cerimônias de cortar-fita, de inaugurações ou de assentamento de pedras fundamentais, nem de celebrações, seminários, a menos que tenham aprovação pelo Comitê Central do Partido. Então, vejam bem, um complementa o dois complementa o um, aliás. Primeiro, contato com o povo, e segundo, parar com esse negócio de aparecer por aparecer. Porque voltou a existir com o tempo, como no tempo de Mao Zedong, voltou a existir o culto à personalidade.
mas só de Xi Jinping, não dos demais. Então, qualquer membro do partido que se destaque em inaugurações, pedras fundamentais, etc., é proibido porque poderia ofuscar o grande líder, o líder supremo, Paramount Leader. Terceiro, emissões de documentos oficiais devem ser muito reduzidas. Nada de a toda hora sair com um documento novo, com novas coisas a falar. Nada disso. Nada disso. 4. As visitas de funcionários a países estrangeiros só devem ser organizadas quando absolutamente necessárias, com menos membros acompanhantes. Na maioria das ocasiões, não é necessário mobilizar recepção de expatriados, instituições e estudantes chineses do país onde o funcionário vai, para esperá-los no aeroporto. Essas 3 recomendações estão dentro de um outro objetivo que é de Xi Jinping desde o início, que é a guerra à corrupção. Isso ele já tinha iniciado quando ele foi chamado, quando foi preso. O nome da pessoa não me lembro, mas o dirigente do partido em Xangai, e ele foi chamado para tomar conta de Xangai como prefeito de Xangai, ou não, chefe de partido, porque havia uma enorme corrupção e descobriram uma rede, como nós aqui no Brasil conhecemos bem, aquelas redezinhas, né, inclusive com a participação de empresas estrangeiras. Tá? Em ligação com empresas chinesas. Então, essa é uma campanha permanente desde que Xi Jinping tomou o poder, já antes, como eu falei, quando ele foi chefe do partido em Xangai, que ele já estava combatendo com força a corrupção. Isso é parte integrante da tal nova China. Deve haver menos controles de tráfego quando os líderes viajam de carro para evitar inconvenientes desnecessários ao público. Bom, o que ele está se referindo aqui, falando diretamente, é o seguinte: a cada vez que se movimenta um líder do partido, como era na Rússia, na União Soviética, fizeram grandes avenidas, são chamadas Prospekt, em Moscou. As pistas centrais de ida e volta, elas eram reservadas para as limusines do partido. Ninguém podia utilizar aquelas vias mais à esquerda, as centrais, que era exclusivo. Então, as limusines do governo, elas tinham, no início, era com guarda na esquina, todas as esquinas tinham um guarda, o guarda parava o trânsito para passar se o sinal estivesse vermelho. Depois, ultimamente, já tinha aquele velho gadget que os ônibus aqui do Rio têm, quando eles vão se aproximando do sinal, os ônibus do BRT, se o sinal está fechado, eles enviam uma ordem e o sinal abre. Mas lá era assim já. E na China, eu não sei, mas deve ser a mesma coisa. Então eles estão querendo diminuir bastante essas coisas, quer dizer, aproximar o partido do povo. Bom, a mídia deve procurar reduzir o número de reportagens relacionadas a membros do birô político, seu trabalho e suas atividades. Quer dizer, falar menos de todos os líderes membros do Xi Jinping. É claro que tem que estar na capa de todos os jornais, e tem que estar
em todas as transmissões de TV, em tudo que ele evita para os outros, ele quer evitar. Isso tem dois sentidos, tem o sentido também de diminuir esse narcisismo dos dirigentes, mas o dele não. Sétimo, os líderes não devem publicar trabalhos por si mesmos ou emitir cartas de felicitações em seu próprio nome, a menos que um acordo para isso tenha sido feito com autoridades centrais. Oitavo e último, os líderes devem praticar economia e seguir rigorosamente os requisitos relevantes sobre acomodações em hotéis, carros e aviões para fazer suas viagens. Deve seguir rigorosamente os requisitos. Nós aqui no Brasil sabemos o que é isso, né? Qualquer deputado, senador, diz assim, eu quero um avião da FAB, vai para o seu estado. Para ir para o seu estado. Membro do Supremo Tribunal Federal. Então, é a mesma coisa que nós aqui gostaríamos muito de limitar, ele também está limitando lá. Está limitando dentro dessa mesma perspectiva que é a de aproximar o Partido do Povo e diminuir o status elevado, ao menos na aparência, da burocracia estatal. Existe esse aspecto que só ele pode brilhar, vamos dizer assim, mas existe também um aspecto bastante positivo, que é que nós também gostaríamos que acontecesse isso aqui no nosso governo, diminuir também essas barbaridades de despesas e privilégios dos membros do partido, perdão, aqui não é do partido, lá, aqui é de qualquer partido, que é a Câmara, Judiciário, Federal, Senado, etc. De maneira que isso favoreça a visão que a população tem do governo e do Estado do Partido Comunista. Quer dizer, é mais uma maneira de, vamos dizer, sair bem na foto. Quer dizer, o partido não ser criticado como tem sido muito na China, muito, como aqui, podem ter certeza, embora aqui haja mais liberdade para isso, mas lá também está havendo bastante críticas a respeito da possibilidade dos privilégios dos membros superiores, elevados do partido. Isso está trazendo também muita oposição. Bem, agora com essa questão da maneira com que foi lidado com esse coronavírus, ampliou-se muito a oposição interna, mas como eu já disse no programa anterior, de maneira geral, esses opositores desaparecem. Mas agora nós vamos voltar bem para o passado. Em que sentido o termo Nova China é verdadeiro? Não é mentira. De 49 para cá, não existe nada diferente. Mas de 49 para cá, eles estão tentando fazer a Nova China. Isso nós precisamos recuar à metade do século XIX, quando a Revolução Industrial Inglesa entrava na sua fase, na segunda fase já, com enorme produção de bens
e que a China era um país que se fechou, estava com o mercado fechado para importações. Ela exportava, e agora ele está querendo refazer a Rota da Seda. Ela exportava, mas não importava. Então ela exportava muito seda e porcelana, principalmente, e tem mais um item, tanto que porcelana, em inglês, quando você manda alguém pegar as xícaras para o chá, aquele negócio, vem as porcelanas, eles chamam de China. It's an important China, this is a honor China. Porque era um vinho da China, todas as porcelanas, e com aquelas pinturas e tal. Depois é que o Ocidente conseguiu fazer algo parecido, ou até igual, artesanal. Tudo naquela época era artesanal. O que acontece é que, ao mesmo tempo em que a Inglaterra importava, eles não queriam nada do que os ingleses produziam. A Inglaterra era dona do mundo naquela época, 1850, 1800, por aí. Em torno de... A primeira guerra do ópio, que é o que nós vamos entrar nisso, foi de 1839 a 1842. Uma das coisas que foi proibida a importação foi o ópio. E era uma das coisas, um dos produtos que não eram praticamente da Inglaterra, mas eram da Índia e do Oriente Médio, da Turquia, principalmente, do Império Otomano de maneira geral. Naquela época era o Império Otomano, tomava todo o Oriente Médio e o que é hoje Turquia. E eles era um dos itens de exportação que os ingleses assabancaram para si e se tornaram totalmente o único, tornaram o transporte do ópio para o Extremo Oriente um monopólio britânico. Tanto que ninguém se metia a tentar mandar ópio para o Extremo Oriente. Mas o ópio estava proibido na China. Ora, os ingleses não aceitaram a brincadeira, não. E tinham poderosíssima esquadra, na época era a maior de todas do mundo, e já com navios ultramodernos, a vapor. A vapor, hoje em dia nós temos, já passou pelo diesel, gasolina, diesel, e agora temos nuclear. Mas na época eram os mais novos que eram empregados as caldeiras, e os navios já eram fabricados de material muito melhor do que a maioria das outras marinhas mercantes e de guerra tinham, que era madeira. A Inglaterra já usava metal, já usava ferro nos seus navios. Ferro, não sei bem se ferro, porque ferro enferruja, mas acho que alguma coisa eu não entendo dessa engenharia naval. E eles, então, eles tendo a exclusividade das operações, eu tenho que ler um pouco, porque isso eu não preciso ter na cabeça exatamente os detalhes, né? Obtiveram exclusividade das operações comerciais no porto de Canton, Guangzhou. A China exportava chá, eu tinha esquecido disso, seda, porcelana e chá. O balanço comercial entre a China e a Inglaterra estava estupidamente deficiente, em déficit britânico, e um superávit chinês, porque ganhava dinheiro com as exportações e não comprava nada.
Isso levou, então, a uma situação de que a Inglaterra tinha que impor a China abrir o seu comércio. E isso resultou numa guerra que foi a chamada Primeira Guerra do Ópio. Em 1839, a droga ameaçava não só a estabilidade social e financeira da China, como também a saúde dos soldados. A corrupção graçava na sociedade chinesa. Para chamar a atenção do imperador Dao Guang, um ministro escreveu o seguinte, notem bem, abre aspas, Majestade, o preço da prata, que a China tinha, está caindo por causa do pagamento da droga. Em breve, vosso império estará falido. Quanto tempo ainda vamos tolerar esse jogo com o diabo? Como é que eles chamam hoje o Ocidente? O diabo, né? O demônio. Logo não teremos mais moeda para pagar armas e munições. Pior, não haverá soldados capazes de manejar uma arma, porque estarão todos viciados. Fecha aspas. Então, em 1839, a Inglaterra declarou guerra à China, na Primeira Guerra do Ópio, que durou 3 anos. O chanceler britânico, Lord Palmerston, ordenou uma frota de 16 navios de guerra britânicos para a região. A superioridade tecnológica era inquestionável porque a China tinha apenas aqueles velhos juncos de madeira e com propulsão a vela. Em 1842 terminou a guerra com o Tratado de Nanquim, um dos primeiros chamados Tratados Desiguais, pelo qual a China aceitou suprimir o sistema da Companhia Governamental Chinesa e abriu 5 portos ao comércio britânico de ópio. E ainda pagou uma indenização de guerra e entregou a ilha de Hong Kong por 155 anos para a Inglaterra. Cada porto desses 5 portos novos, Canton, Fuzhou, Xiamen, Ningbo e Xangai, ficava permanentemente um navio de guerra inglês para garantir que o tratado estaria sendo cumprido pela China. Apesar do acordo, não adiantou, os ingleses não se contentaram com isso, não. Em 56, eles abordaram, os chineses abordaram e revistaram um navio britânico, o Arrow. Os franceses aliaram-se aos britânicos e lançaram um ataque direto à China em 1857. Mais uma vez a China saiu derrotada. As potências imperialistas ocidentais exigiram que a China aceitasse o Tratado de Jiangxing. Quando o imperador Xiang Feng se recusou, a capital, Pequim, Beijing, foi ocupada. A China criou um Ministério dos Negócios Estrangeiros e permitiu que se instalassem legações ocidentais na capital e renunciou, aí sim, ao termo bárbaro usado nos documentos com os estrangeiros. Aqui temos 2 pontos negativos, um de cada lado. A China é um dos países, era e é um dos países mais racistas do mundo. Povo chinês. O povo chinês ainda chama os demais de bárbaros. Os japoneses fizeram isso também, até a derrota em 45. A Grécia chamava os povos não gregos de bárbaros, a Roma também. Nós aqui no Ocidente não podemos sequer dizer que o vírus é chinês, porque isso é racismo. Quando, na verdade,
o vírus é chinês, veio da China. Depois vou falar melhor sobre isso nos próximos programas. Mas isso não pode ser falado. Agora, notem bem, a China tratava todos os estrangeiros assim. Xenofobia, eu acho que xeno vem de chinês. Estou brincando. Eu sei o que é. Mas é parecido, porque eles sempre trataram os demais assim. O lado negativo foi aquilo que eu falei no programa anterior. A ganância ocidental. Quer dizer, a Inglaterra tinha razão em querer equilibrar a balança de pagamentos. Tudo bem. Mas não querendo, a China não querendo importar, teria que haver métodos diplomáticos e comerciais para que isso pudesse eventualmente vir a ocorrer. Ou então a Inglaterra poderia parar de comprar produtos chineses. O chá, a seda e a porcelana. Mas a ganância e a arrogância daqueles que tinham um império onde sol nunca se punha, fizeram com que eles fizessem essas duas guerras e invadissem a capital. Vocês notem bem, se alguém quiser ver, tem um filme comum, 55 dias em Pequim. Ele reflete muito bem como estava a China humilhada pelas potências ocidentais. Porque logo na Segunda Guerra do Ópio, a França entrou. Depois que já estavam lá dentro e tomaram conta, e a China admitiu embaixadas estrangeiras, coisa que ela nunca tinha admitido em 5.000 anos, Estados Unidos também foram para lá. A Itália também foi. A França e a Inglaterra já estavam. A Alemanha também foi. Eu não me lembro mais quem foi, não vou ficar lendo. Eu lia só as guerras do Ópio, que há muito tempo eu não tinha contato com elas. Mas havia lugares na China, principalmente na capital, em que existia placas dito assim: proibida a entrada de cachorros e chineses. Não é brincadeira, não. Existia sim. Vejam a arrogância despertada também pela ganância, o que fizeram com isso, o que fizeram com o povo chinês. Então, voltando aos nossos programas, uma das grandes coisas que Mao Zedong quis dar à China é um retorno ao orgulho chinês. Porque em 1911 a China acabou com o Império Chinês e o Dr. Sun Yat-sen, ele fundou a República da China. Já era uma república. Mas mesmo assim, um país daquele tamanho não tinha exércitos. O exército nacionalista era o único exército que estava lá. Foi criado naquela ocasião, o comandante era o Chiang Kai-shek, e eles não tinham condições, esse exército era um exército muito atrasado. Dava para dominar a China, mas não dava para combater ninguém mais. Então, uma das coisas que Mao Zedong fez, e por isso conquistou tanta popularidade, que conseguiu fazer a República Popular da China, foi nós precisamos de ter uma China orgulhosa de si mesmo novamente. Vejam que o Ocidente propiciou uma vez a China se tornar uma nova China. E propiciou novamente, agora, a nova China ser a China de seu Xi Jinping. Existia um ditado, na minha infância, eu ouvia minha mãe dizer ainda, é um negócio da China. O negócio da China era um negócio no qual
você saía ganhando sempre. É um negócio da China. Às vezes você vendeu o cara está duro no final da vida, precisa de dinheiro, e vendeu uma aliança de ouro, vamos dizer, por R$ 1.000, ou coisa parecida. Mas é o negócio da China. Por quê? Porque os chineses sempre. Não, são uns tolos, uns imbecis, que a gente simplesmente ignora. Ou se tanto, diz, bom, tá bom, deixa para lá, dá uma moedinha para ele lá que ele gosta. Vejam bem em que sentido o termo Nova China se tem valor, é real, inclusive não preciso ser comunista para dizer isso, tem idoneidade, vamos dizer, idoneidade não é a palavra certa, mas tem razão de existir. Era preciso um povo que sempre foi muito orgulhoso, por isso o racismo, mas nunca se viu frente a esses poderios. E óbvio que o Ocidente fez com eles de tal maneira, humilhou-os de tal maneira, que a única saída foi então a Nova China, fundada em 1949 por Mao Zedong. E isto que está acontecendo desde 2013 na presidência de Xi Jinping é o retorno da China ao seu orgulho de nação poderosa. Lembre-se então que nem sempre as causas são justas e nem sempre as consequências também podem ser justas, porque, como veremos adiante, todos já estão percebendo, a China está querendo realmente dominar o mundo, como os ingleses dominavam naquela época. Bom, ficamos por aqui, depois continuamos com quais as perspectivas da China. Obrigado pela audiência e pela paciência. Até o próximo.